gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje eu queria sair um pouquinho do tipo de vídeo que eu normalmente gravo e eu queria falar com vocês sobre a experiência de você pegar um livro que você leu há muito tempo atrás. Entre os livros que eu trouxe do Brasil aqui para a Ucrânia, eu trouxe esse livro aqui, Fernando Pessoa, Quando Fui Outro. E esse livro eu ganhei do meu pai, ele em 2010. Foi um dos primeiros livros de poesia que eu tive. Não foi um dos primeiros livros de poesia que eu tive, mas foi um dos primeiros que eu realmente li de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais séria, eu diria. Eu ganhei esse livro, foi então, 9 anos atrás, e 9 anos atrás eu tava com 17 anos, então eu tinha acabado de terminar o ensino médio, tava indo começar a minha vida de cursinho, e aí eu ganhei esse livro do meu pai, tem até dedicatória, que é uma coisa que ele sempre faz nos livros que ele me deu. Tem uma edição de Harry Potter que tá autografada por ele, que foi a primeira pessoa que me deu o livro. Autografada não, né? Tipo, tem a dedicatória aqui. E eu acho que livro com dedicatória é uma coisa tão bonita, tão importante, assim, de trazer na memória e tal. E aí eu queria falar com vocês sobre isso, porque eu peguei esse livro aqui na Ucrânia, porque eu tava conversando com meu noivo, e a gente tava conversando sobre o quanto é difícil traduzir poesia. E o quanto que traduzir poesia é complicado, é difícil e tudo mais, e a gente tava conversando sobre isso. E aí eu pensei, mas eu tô com um livro aí do Fernando Pessoa, então pega ele pra gente poder dar uma olhada e tal. E aí eu tinha esquecido que eu tinha feito algumas marcações nesse livro aqui. Não sei se vai dar pra ver direito, mas tem algumas marcações que eu fiz nele de lápis. E essas marcações, elas foram feitas na primeira vez que eu li esse livro, então lá em 2010. E aí eu fiquei pensando, o quanto que a gente... Vizinhos. O quanto que a gente muda e o quanto que as coisas que a gente sublinhou e destacou em um livro, conforme os anos vão passando, conforme o tempo vai passando, como que essas impressões, essas observações, elas vão mudando ao longo do tempo. Porque algumas passagens que eu sublinhei aqui, elas dizem muito sobre a Liz de 9 anos atrás, elas dizem muito sobre essa menina que tinha acabado de terminar o ensino médio, que estava se encaminhando para o cursinho, que via essa questão de liberdade, de escolha, de família, nem tanto de família, mas uma coisa mais aprisionada, assim. E aí eu tava vendo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou ler para vocês 2 poemas que a Liz de 2010, ela marcou como sendo os preferidos. E aí é muito louco, porque eu não sei se hoje em dia esses seriam os meus preferidos, sabe? Mas enfim, vou ler o primeiro aqui que eu já achei, que se chama Deixei atrás os erros do que fui. Deixei atrás os erros do que fui. Deixei atrás os erros do que quis. E que não pude haver porque a hora fui. E ninguém é exato nem feliz. Tudo isso como o lixo da viagem. Deixei nas circunstâncias do caminho. No episódio que fui na paragem, no desvio que foi cada vizinho. Deixei tudo isso como quem se tapa, por viajar com uma capa sua, e a certa altura se desfaz da capa, e atira com a capa para a rua. E aí eu fiquei tentando lembrar e entender por que a Liz de 2010 escolheu esse como um dos poemas dessa antologia, como um dos poemas preferidos dela. Porque se você for parar para pensar, com 17 anos,
você não tá deixando lá tanta coisa, né? É claro que você tá querendo ou não deixando a sua infância de lado, e talvez seja nesse sentido que eu tenha feito que eu tenha escolhido esse como um dos poemas preferidos, por conta dessa questão de você estar deixando de ser uma adolescente, entrando e adentrando uma fase, entre aspas, adulta. Pode ser que isso tenha sido um dos motivos pelos quais eu escolhi esse. Mas é doido pensar que eu queria e que eu estava abandonando naquele período alguém. E que agora, com 26 anos, o que eu mais quero de verdade é resgatar essa Liz, é resgatar essa pessoa, essa jovem, essa adolescente que tinha tantos sonhos, que tinha tantos objetivos, que tinha tantas metas. Não que a Liz de 26 anos não tenha, né? Porque a Liz de 26 anos também tem. Mas é doido pensar isso. Gente, eu não tô achando o segundo que eu tinha marcado. Mas tá tudo bem. Qualquer coisa a gente fica só com esse. Mas eu tô aqui me perguntando em relação a essas coisas, sabe? Esse vídeo é mais uma reflexão do que uma indicação de livro, uma resenha e tal. É aquele lê e fala. Mas... E é isso, né, gente? Tipo, o quanto que... Por exemplo, um outro livro que eu tenho muito isso, mas que eu não marquei porque eu li em 32 mil edições, é Dom Casmurro. Dom Casmurro também, pra mim, é tipo... Gente, é uma coisa que... Toda vez que eu leio... Eu li a primeira vez Dom Casmurro quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos. Foi a primeira vez que eu li Dom Casmurro. Foi quando eu tinha 12 anos. E meu pai falou pra eu ler e depois mandar como se fosse um resuminho. Achei. Como se fosse um resuminho pra ele de Dom Casmurro. E assim, com 12 anos, eu li Dom Casmurro, achei legal, mas achei muito difícil, muito complicado de ler, de entender o que estava acontecendo ali e tal, não sei o quê. Então eu li, fiz o resumo, achei a Capitu, que a Capitu tinha traído, não sei o quê, bababá. Aí depois com 15 eu li de novo e foi com uma visão completamente diferente. Aí depois eu li, acho que foi mais ou menos nessa fase também aqui, de 17, 18, um pouco antes de entrar na faculdade. Eu também fiquei... entrar na faculdade não, né? Entrar no cursinho, porque eu terminei ensino médio, fiz cursinho e depois fui pra faculdade. Acho que eu li de novo no Casmurro no cursinho. E eu tenho certeza que se eu pegar pra ler hoje, aos 26 anos, a minha visão de Dom Casmurro vai ser completamente diferente. E aí, eu pegando esse livro aqui hoje, pensando nessa dificuldade que se é traduzir poesia e como que a gente se relaciona com os livros ao longo dos anos, me despertou isso, porque eu não quero, eu falei até, porra, mas será que compensa eu reler? E eu não quero reler esses poemas, não agora, eu não quero reler eles, eu quero... O que eu fiz, né, que foi tipo uns 5 minutinhos que eu fiz isso, foi ler os destaques que eu fiz agora, lá naquela época, em 2010. E eu fico pensando, porque agora eu retomei esse hábito de ficar marcando livros. E como é que vai ser, por exemplo, pegar pra ver todas essas marcações que eu faço nos livros hoje em dia, aos 26 anos. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou encarar essas marcações, esses destaques, essas observações todas daqui 9, 10 anos, por exemplo. Aí achei aqui, gente, desculpa, viu? Eu achei o segundo poema que eu marquei aqui e eu coloquei, tipo, escrito preferido, porque aquele eu tinha só marcado ele inteiro, porque alguns eu marquei algumas passagens, e aí esses dois foram que eu marquei, tipo, como gostei e preferido. E o título é Liberdade. Ai, que prazer, não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta, a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando não abruma, quando abruma. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca, só quando, em vez de criar, seca. Mais do que isso é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. E pra mim, isso diz tanto sobre a fase da vida que eu tava, porque isso é uma coisa que adolescente de 17 anos tá cansado, é de estudar, né, gente? É de ficar tendo que ler, ficar tendo que se enfiar um monte de coisa. E eu tinha uma pressão muito grande, porque eu queria entrar na USP de primeira. Eu sei que tinha essa pressão toda, que todo adolescente passa, essa pressão de decidir qual vai ser a sua profissão. E eu tava na dúvida nessa época já, mais ou menos, na dúvida se eu ia ou não fazer jornalismo, se eu queria alguma outra coisa da minha vida, o que eu ia fazer e tal. Então eu entendo porque. E aí, ter acabado o ensino médio, o terceiro ano pra mim foi muito difícil também. Porque eu estudei o primeiro e segundo ano em escola pública, Liberade, #saudade, lá em Osasco. E o último ano eu tive que ir para uma escola particular, porque o Liberade só tinha terceiro ano à noite, minha mãe queria que eu estudasse à noite. E aí eu fui para uma escola particular que foi muito difícil, não no sentido de aprendizado, mas no sentido de sociedade, de como que eu tive que lidar com aquelas pessoas naquela escola. Foi muito bosta, assim, a galera era muito bosta, tinha muitos casos de racismo, muitos casos de bullying, então foi muito complicado para mim aquele lugar. E eu entendo, eu me conectar com uma coisa no final do ensino médio que remete a essa liberdade de estudo, essa liberdade de conhecimento, essa liberdade de ler o que se quer e, na verdade, não se ler nada, não se ter nada, não se comprometer com nada. Então, eu entendo o porquê de eu ter marcado o poema Liberdade como meu preferido. E eu tava pensando que, da mesma maneira que esse ano eu li muita biografia, o único livro de poesia que eu li é aquele Outros Jeitos de Usar a Boca, que eu não considero poesia. Não é que eu não considero poesia, é que aquele livro é muito bosta, gente. Ai, desculpa, falei, mas é muito ruim. E aí que eu tô sentindo falta de ler um pouco de poesia. Vou ver se o ano que vem eu consigo incluir uns poeminhas, umas coisinhas mais suaves, assim. Não suaves, porque poesia, quando é bem feita, ela é profunda, né? Tô pensando ver se eu consigo incluir o ano que vem um pouco mais de poesia nas minhas leituras. Mas é isso, gente. Foi mais um bate-papo, um desabafo, assim, do que eu senti ao pegar esse livro 9 anos depois e ler as coisas que eu tinha marcado nele e ficar refletindo sobre como será ler marcações que eu faço hoje, daqui a alguns anos. Como vai ser pegar essas mesmas marcações que eu fiz e ler daqui 10 anos, né? Porque esse é um livro que pra mim não é daqueles livros que você se desfaz, sabe? Ele me acompanha por onde quer que eu vá. E é isso. Então, o que eu tenho de mensagem final desse vídeo, eu aconselho até, pegue as suas marcações, pegue uns livros aí que você leu 10, 5, 15 anos atrás, dá uma relida, ou então vê as coisas que você falava sobre esses livros, as impressões que você tinha, as marcações que você fez neles, dá uma olhada, porque ao revisitar esses livros, você também está revisitando uma parte sua. Tá bom? Então essa é a dica. Esse livro também é muito bom, então vocês podem dar uma procurada, que é Fernando Pessoa, né, gente? Fernando Pessoa é sempre bom. Se vocês quiserem também, Quando Fui Outro. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.